Eu sou o Eugênio, né? Estou aqui apresentando essa primeira fala da tarde. Lembrando que o nosso festival é realizado com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Itaú, da Rede e da CBMM. E temos aí o parceiro cultural, o SESC, em Minas, além de diversos apoios, participações, que são muito importantes para nós. Um evento que está tratando aí da terra, né, dessas questões que a gente está vivendo, que são trabalhadas pelos curadores aqui embaixo, nessa exposição incrível que a gente fez, não podia deixar de também olhar para a nossa floresta, para os nossos indígenas, e a gente procurou alguém que entende disso, que é o Renato Soares, que já esteve aqui no festival outras vezes, né, um fotógrafo que iniciou a carreira em 86, desde então realiza viagens para retratar as diferentes formas de expressão cultural dos grupos étnicos brasileiros. A identificação com o universo indígena vem desde a infância e se consolidou desde os primeiros contatos com tribos em áreas remotas no Amazonas, e também com a profunda amizade que manteve com o sertanista Orlando Vilas Boas. Então, o Renato tem uma vida dedicada a isso, e a gente está com uma exposição dele aqui no Museu de Santana, onde, quando acabar essa palestra, nós vamos lá fazer uma visita guiada, ver mais fotos. Temos aí uma série de livros que ele está apresentando, que são importantes também para vocês conhecerem, pela editora Afluente. Agradecer aí o Júlio aí a presença também, com esse olhar dedicado a essa questão também. E eu pedi para o Renato, vamos trazer alguém, um indígena também, que tenha um trabalho fotográfico bacana, e tivemos a felicidade de convidar o Piratá Uaurá, e vocês vão ver que é uma figura muito incrível. A gente está muito feliz de receber ele aqui, e eu acho que a melhor pessoa para apresentá-lo é o próprio Renato, que o conhece há mais tempo. Peço ao Renato para fazer essa gentileza. Boa tarde, bom dia, boa tarde, eu não sei que horas são. Tá ligado esse trem? Então tá bom. Estou aqui o meu amigo Pira. É que eu misturo os nomes, né? Ia falar a mãe dele, Iacacumala, e o pai dele, Camo, que... a grande família Uaurá. Um dia eu lá no Alto Xingu, não no Alto Xingu propriamente, mas em busca do homem feliz, eu fui me deparar com as pessoas mais sorridentes do Brasil, a família dele, os Walsha. E ali é realmente impressionante, porque todo mundo ri o tempo todo estão brincando. E um dia eu perguntei para o cunhado dele, falei assim, escuta, vocês tem algum momento em que vocês não sorriem? Ele olhou assim para mim e falou, se não sorrir, não rir um pouco uma vez no dia, aí não, muito chato, né? O que eu gosto de fotografar é a minha cultura, né? E principalmente uma cultura que está ligado com a civilização do homem branco, né? Porque muitas vezes, quando eu chego na cidade, e igual o Renato fala, você fala bem, você é civilizado. Não, eu não sou civilizado. Eu sou civilizado já faz muito tempo na minha cultura. Isso que eu queria mostrar, né? Civilizados somos todos. Aí eu gosto de tirar as fotos das crianças em primeiro lugar, né? Porque muitas fotos impressionantes, né? Que já foi perdido para mim, né? E uma vez eu perguntei ao meu tio, né? Que era um lutador. Quando eu era criança, eu vi um derrubando um homem gigante, um homem forte mesmo. Aí depois eu pensei, alguém tirou as fotos? Alguém registrou naquele dia? Nenhum. Então acabou
aquela história, assim, só na memória e não tem imagem. Então, só eu gosto de tirar essas fotos aí do meu povo. Bom, meu nome é Bassul, José Roberto Bassul, lá de Brasília. Como eu disse, eu não sou seu inimigo, não, mas eu entendo perfeitamente o que você quer dizer com essa expressão. E a minha pergunta vem desse seu comentário. Você, como fotógrafo, tem alguma vontade de fotografar as aldeias dos inimigos, que são as cidades? Sim. E a minha intenção agora, né, que tirar as fotos dentro da cidade, né, é que muitas vezes as pessoas falam que a gente está aprendendo a cultura do não indígena, né, achando que é só deles que existe. Na verdade, não, eu vejo muitas pessoas nas ruas, em nome da rua indígena, em nome de algumas praças que sendo indígena, até a comida também sendo em nome indígena, de origem indígena, né? É isso que eu queria fotografar e descobrir, para falar que a língua e a cultura indígena já estão rodando toda nas cidades grandes, e aqui, né? São essas aí. É interessante isso, porque assim, eu estava na França fazendo uma palestra, isso foi o ano passado, e quando abriu para conversar, perguntas, um jovem levantou a mão e perguntou o que eles comem. Eu olhei assim, falei, que pergunta, mas... Aí eu olhei e falei assim, olha para o seu prato. O que nós comemos? Tomate, batata e uma grande diversidade do alimento que se tem no mundo, certo? É de origem aqui, ameríndia. Certo? E aí você vai falar, como assim, né? Não é a batata não é inglesa, porque não tem a batata inglesa, né? Pois é, a nossa cultura é tão tem uma dinâmica tão engraçada, né? Porque a gente toma para nós o pelate italiano, certo? A batata inglesa, e as coisas vão mudando o nome e a gente vai tomando, mas a origem é tudo aqui dos povos ameríndios, né? E é interessante a visão dele de... Ele quer ver o mundo dele, ele quer mostrar o mundo dele, porque é muito mais rico do que o nosso, muito mais encantador, certo? Mostrar a própria vida. Eu tenho um trabalho que a gente está fazendo, que eu estou... Em breve teremos um livro dele, aqui, do próprio Pira mesmo. E a ideia é que ele conte a história da família dele. Mas isso ainda tem um tempo para vocês verem. Mas pode fazer outra pergunta aí. Está ouvindo? Renato e Pira, eu queria que vocês falassem ou comentassem sobre o projeto de criação do Museu Indígena no Xingu. Como vai funcionar? Como é que vocês pensam isso? A importância desse museu para vocês e para os visitantes. Tem museu sendo feito? Quem está montando isso? Você? Não, eu não estou sabendo desse museu, não, mas que bom. Pode contar comigo. Bom, só uma coisa, o comentário foi de dentro do próprio Xingu, então não é uma informação de fora. Não, eu sei, mas normalmente eles querem saber como vai funcionar e tal. Mas eu mesmo não estou sabendo. Quando veio a Covid, eu dei uma afastada de todos esses lugares, porque muita gente me ligou e falou, Renato, vamos lá fotografar. Eu falei, cara, eu não vou lá fotografar, teve mortes, as pessoas levaram doenças para lá. É muito engraçado. Fala assim, o Aritana, o cacique Aritana morreu de Covid, né? E como é que foi isso? O irmão dele faleceu em Cuiabá. Aí o governo pega, a saúde, né, pega um avião e põe o corpo do irmão dele num avião e descarrega na aldeia.
A família que estava na cidade, que também estava com Covid, foi para ver o pai. A mulher e os filhos foram para ver o corpo do pai. E aí você já tem a trama feita. A Aritana ficou doente, não teve um avião para retirar ele de lá, não teve carro. Isso daí é um plano de extermínio, né? O negócio, porque essas coisas, como se faz um museu, como se faz, isso é muito complicado. Se está partindo de dentro, pode ser que ele aconteça. Partindo de fora, é mais complicado ainda. Eu não sei como é que vocês vão fazer isso. Né? Então, o que eu estava dizendo assim, fiquei um tanto afastado. Eu estou voltando para o Xingu, é mais recente. E eu estou muito mais interessado em continuar o meu trabalho e me dedicado muito mais à fotografia. Já me envolvi com várias coisas. Vamos montar o Museu do Orlando Vilas Boas. Vem um monte de gente, fala. Aí eu pego e me afasto, porque já vi que não vai dar em nada. Agora, isso é tudo de fora. Agora, de dentro para fora, pode ser que funcione. Onde vocês estão pensando em fazer esse museu? Então, o museu, a gente já tinha pensado isso aí, já tem uma casa pronta dentro da aldeia Ulupuena, que fica no Xingu mesmo, e que se chama Museu Indígena Ulupuena. E a casa vai ficar lá, né? E que está ligado com nós mesmos. A gente está pensando por essas questões aí, porque a gente está fazendo um registro, né? E esses registros estão rodando em alguns lugares do museu também, né? E aí a gente pensamos isso, e com a ajuda do professor Aristóteles Barcelo Neto, que já viveu conosco há muito tempo, entre década de 90 a 2000, né? E aí ele trabalha formado em museologia, né? E ano passado, no mês de abril, foi registrados e já tem uma casa pronta e vai ser inaugurado também em mês de maio esse ano aí, né? E a ideia é trazer o conhecimento milenar do povo Auja de volta para a aldeia, né? E para contar histórias dos nossos bisavós para as crianças. São essas coisas que eu sei, né? Então, alguém quiser perguntar outra coisa? O museu já está em processo já, né? Vai chamar Camucuacá. A gruta do Camucuacá é uma réplica do Camucuacá, né? Que é a história sagrada, que já foi montado, né? E vai chegar lá para que as crianças olhar de perto, né? E que essa gruta Camucuacá já ficou fora do nosso território, e por causa dos nossos bisavós, que quando Orlando Vilas Boas apresentou uma mapa que onde vai ser o limite dos nossos territórios, ele só apenas aceitou aquela proposta do Orlando Vilas Boas. O limite vai ficar assim, assim, assim. Aí tá bom. Mas esqueceram aqueles territórios, né? Por isso que ficou fora dos nossos territórios. E hoje, em 2018, foi vandalizado, e os nossos parceiros, Facto Foundation, que fica a sede em Madrid, né? Ele fez um scanner, ele construiu uma réplica do Camucuacá, e ele vai chegar no Xingu esses dias aí. E vai ficar nesse... Camucuacá. Os fazendeiros, o pessoal que vive ali em torno, eles foram lá e quebraram a parede toda, tiraram todas as pinturas rupestres para dizer que aquilo lá não era território indígena. Vandalizaram mesmo, de má fé mesmo. Uma coisa meio absurda. É isso.
O Davi Copenau, no livro Da Queda do Céu, ele fala um pouco da relação entre a fotografia e a alma, na visão indígena. Eu não sei se queria que vocês falassem um pouco se na prática de vocês, como é vista essa relação, ou se isso é uma coisa exclusiva do Yanomami? Então, E se já mudou? O Eu sei que já mudou. Eu sei bem, eu já estive lá no Yanomami. Tem uma fotografia de um velho que eu fiz há uns anos atrás, aí o velho morreu. Aí eles me ligaram, pediram para eu não mostrar mais, porque agora ele morreu. Aí teve outra pessoa que falou, Renato, teve outro falecimento. Falou, eu pego e guardo e não exponho mais a foto e tal. Porque eles têm essa visão de que a imagem só pode ser usada enquanto a pessoa é viva. No Alto Xingu, uma vez vieram 3 mulheres e falaram assim, não quero que fotografa, não. Não quer que fotografe, tudo bem. Era um ritual, né? Eu estou ali escutando, falei, bom, eu acato. Se um falar, eu acato. De repente, veio uma outra moça e falou assim, não, eu quero que fotografe assim, Renato, porque eu só sei da minha avó pelas fotografias. Certo? E amanhã, quando eu morrer, eu quero foto minha para os meus netos lá longe ver. Aí as outras olharam e falaram, então também quero, então pode fotografar. Eles não têm esse problema. O Yanomami, inclusive, é assim, né? Você vai ver o Davi Copenaua, o Zé Mário Yanomami, o Antônio, o Pedro. O nome dele, ele não diz para nós. E ele não chama o outro de Zé ou de Antônio, ele chama de Chori. Chorimã, que não é meu cunhado, é como se fosse é o outro, né? Chori é a palavra que você vai mais escutar dentro de uma aldeia. Chori, 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 chori. Mas ele não fala o nome dele é pronunciado só para ele. E eles têm um monte de regras assim, e essa da fotografia é a mais complicada. Eu falei, porque eles me chamaram para fotografar. Eu não liguei para eles, falei, eu quero aí fotografar vocês. Eles me ligaram. Aí tivemos uma reunião, falei, com relação a este problema. Não, mas aí quando for, aí tira a foto. Falei, e o livro? A gente está fazendo um livro. Não, mas aí a gente rasga a página. Falei, tudo bem. Uma solução bem prática. Mas eles pensam assim, e a gente tem que respeitar. Né? Mas toda vez que acontece alguma coisa, uma perda, aí eles ligam para avisar, esse tem que tirar. É engraçado. No Xingu não tem isso, né? O pessoal gosta de fotografia lá. Essa coisa de que a fotografia rouba a alma. Mamaé é o espírito. A fotografia lá é chamada de mamaé, porque é a fotografia do outro. No Caiapó é mecaron. A fotografia também chama mecaron, é o espírito. É o espírito como se fosse a alma do outro. Mas não é algo que está tirando dele. Ali é só um registro de um tempo. Essa criança vai crescer, vai se transformando. Então, é muito interessante isso. Na verdade, não é uma pergunta que eu gostaria de ouvir muito mais o Pira sobre a pergunta dela, se tiver algo a dizer, né? Que eu acho que talvez seja quem tenha mais a acrescentar nesse assunto. Não sei como é a relação com imagem dentro da sua cultura. Eu não entendi a pergunta. Em relação à pergunta que ela fez, eu gostaria de entender se dentro da sua cultura, dentro da sua vivência, né, como que funciona essa relação com a imagem. Se existe alguma coisa... Essa é a mesma pergunta. Se vocês têm qual a relação com a imagem? Vocês têm medo da fotografia roubar com alguma coisa assim? Não. Então, a gente... gosta da fotografia porque a gente descobriu, né, aprendeu. E claro que tem alguns rituais, né, que a gente não pode mostrar, né, mas já está sendo exibido na internet, que eu vi também, que não era para ser assim, né? E porque naquele tempo, que nem eu falei antes aí, naquele dia a gente não... E os nossos bisavós não falavam português, não conseguia comunicar com as pessoas, então acabando roubando aquelas imagens que não poderia, né? Então hoje a gente entende muito bem a nossa comunidade
E aí a gente está evitando o que não pode, que pode, né? Você tem um instrumento sagrado para eles, que é a flauta de acuí. A flauta não pode ser vista pelas mulheres. E eu já vi, eu já peguei um instrumento, mas nunca fotografei, porque e ninguém nunca me disse para não fotografar, porque eu sabia que não podia fotografar. Há muitos anos atrás, o fotógrafo Gesco von Puttkamer filmou o ritual da Jacuí. E aí, de repente, ele foi apresentar para a aldeia. E as mulheres estavam presentes. Você sabe dessa história, não? E aí, quando ele colocou na tela, e de repente começa a mostrar a flauta, as mulheres que estavam presentes, todas elas correram e ficaram bravas. E todos os homens ficaram muito bravos com ele por mostrar. Porque, quando a flauta é mostrada às mulheres, elas podem morrer. Elas vão sofrer castigos e tal. E aí, o Orlando Vilas Boas teve que ter um baita jogo de cintura, porque os Camaiurá queriam matar o Gesco, né? Foi uma coisa assim meio... Mas ele passou pertinho de morrer. É uma coisa complicada, você tem que entender isso, né? Você imagina eu fotografar a flauta e vou mostrar para as irmãs, para as primas dele. Poxa, eu nunca mais piso lá no Xingu, né? Então, existem regras na fotografia. E a primeira delas é pergunte, se você não sabe, pergunte. Né? Você sabia dessa história? Não? Isso aconteceu no Camaiurá. Bom, dando um assunto, eu estou vendo que vocês usam muita pintura, muita decoração, né, no corpo, no rosto. Funciona. Não é uma tatuagem, é só ele dura tempo e sai. Como é que funciona? Tem algum significado? Por exemplo, essa meia-lua no rosto da menina. Tem algum ritual? Como é que funciona? Pode explicar um pouco, por favor? Então, tem um ritual do Quarupi, né, que é utilizado o genipapo para usar naquele ritual aí. E também o urucum, algumas usam urucum. E tem outros tipos de rituais que a gente faz também. A gente usa a urucum, uma cinza também, né, de preto. Branco, barro do tabaquinho. Isso. E as pinturas estão ligadas também com as animais, né, com as pinturas dos animais aí, né. E a gente usa o óleo de piqui misturado com urucum, né? E a gente pinta. E ele sai quando você usa sabão, né? Ele sai tão rápido. Mas o genipapo ele vai demorar uns 7 dias para sair. E aquilo ali no rosto, né? Isso não é uma... que vem um líquido de uma madeira que a gente usa, que as mulheres usam e nós usa também, né? É interessante assim, né? Vou tentar explicar dentro da história a morfologia do Quarupi, né? Quando o Quamutã criou os homens e as mulheres, nasceram 6 homens e 6 mulheres. Os animais vieram em grandes filas pelo rio, os peixes, os animais da floresta, os pássaros, todos se juntaram para homenagear a criação. Quarupi quer dizer brincando ao sol. Quando eles fazem as pinturas e tem essas filas imensas, aquelas pinturas todas estão representando todos os animais e todos os bichos e peixes, todos que estavam presentes no dia da criação. O Quarupi ele é feito hoje para homenagear as pessoas que se foram, que partiram, que morreram, né? Aquele tronco que eles colocam no pátio da aldeia, aquele é o Quarupi. E, quando eles terminam de enfeitar, o espírito do homem que ficou vagando durante o período que ele morreu, mais ou menos 1 ano,
que ficou vagando na aldeia, o espírito do homem vai habitar aquele tronco. E aí, na noite do Quarupi, os espíritos ancestrais vêm do Ivati para levar ele embora para a aldeia dos que já partiram, a aldeia do outro lado, né? Como se fosse um portal. A partir daquele momento, acaba o luto, né? Mas as pinturas todas, na tradução, é isso. Inclusive, na luta, se você vê um sujeito pintado todo de preto, ele está dizendo que a luta dele é do Mussum, que foi um grande lutador, que derrubou o Kamo, o sol, certo, numa luta. E aí, se ele tem a pintura do peixe, aí tem, por exemplo, o Cará, grande lutador, a onça, o poraquê, todos eles estão ali presentes. É a representação da vida deles, né? É interessante isso. O genipapo, se você pegar a fruta pequenininha e picar ela, e colocar na água e deixar ela oxidar durante uma noite, quando você passa, ele entra na epiderme e, com o suor, o ácido úrico, ele cria uma reação química, e ele fica pretinho, da noite para o dia. Aquilo lá demora, se bem feito, demora de 15 a 20 dias para sair. O barro branco de Tabatinga, ele também é usado, e o vermelho urucum, né? E aí, dentro da, vamos dizer, dentro da função, o vermelho é o sangue, certo? É a terra. O preto significa a guerra, a força, e o branco é a espiritualidade. No geral, praticamente todos os povos usam essas pinturas, né? Aqui você tem ali pintura da borboleta, do tucano, da arara, né? Mas são esses três, né, Pira? Tem outro aí, não? Não, né? Ninguém quer perguntar nada. Eu vou cantar, então. Não precisa, não. Estão ouvindo bem? Melhor? Então tá. Então, eu quero perguntar, acho que é a mesma pergunta, mas de forma diferente, né? Como que, para o Renato, né, ele ser esse outro que se aproxima e vai se aproximando e vai conhecendo quais são os rituais, como é que se dá a sua fotografia no seu dia a dia? E, para você, né, como é que é para você, sendo... Você é o nós, que, na verdade, tem que se afastar um pouco para pensar também, um pouco se afastando um pouco para ver de fora, né, a sua própria realidade, que é um pouco do que a fotografia documental, um pouco fotografia popular, que aqui a gente está representando aqui com os colegas aqui na fileira, faz, que é essa narrativa a partir... Você contando sua própria história, né? E aí eu acho que é bem legal esse combinado dos dois, né? O Renato, de certa forma, ele se vê também, de certa forma, mas tem esse afastamento, né, antropológico, e você faz esse complemento com um olhar mais próximo mesmo. Né? Nossa, você perguntou tanto que eu me bolei. A pergunta para você é como você estar lá sendo esse outro, mas que tá se aproximando. E ele, ao mesmo tempo, ele está lá, ele é um nós, mas que se afasta um pouco para poder fotografar, evidentemente. Ele sai da cena. Então, é assim, durante todos esses anos, o processo de criação ele vai se transformando, né? Porque quando está tendo as coisas ali... Eu chego lá, eu vou tomar banho de rio, eu vou nadar, vou pescar com eles, vou comer peixe, vou conversar. Eu pouco fotografo. Quando eu vou fotografar, aí eu vou mergulhar naquilo. E o jeito de fotografar, como é que eu posso explicar? Existem as crenças, né? As diversas crenças. Eu preciso acreditar naquilo. Eu preciso entender o mundo deles. Então, eu precisei aprender dos mitos de criação, de todas as coisas, para eu acreditar naquilo. Então, eu passei a entender, me envolver muito. Eu me envolvo muito. É um mergulho, né? Eu mergulhei num caldeirão e eu não consegui sair até hoje. E eu passo tempos longos. Eu não vou lá e passar uma semana, eu gosto de passar meses lá. E, nesse processo, é que você vai criar uma intimidade. O ritual é uma coisa mais simples de fotografar. Olhar para o outro, ver o outro, entender o outro, é que é a coisa mais complicada, mais delicada. E isso
você só consegue nessa relação lenta, desenvolvimento de confiança, de respeito mesmo, né? Eu não sei se é isso que você queria saber. É meio todo mundo, é mais ou menos não, essa é uma história meio complicada de contar. Vamos às outras. E que nem o Renato fala, né, e que quando eu fotografo, né, e eu fotografo eu vou saber diferenciar, né? Eu digo isso porque eu fotografo, o ritual é para eles também, porque eles sabem que eu vou tirar aquela fotografia para eles entenderem, né? E para fotografar para outras pessoas que não sejam indígenas, já é outra coisa, né? Isso acontece. E por isso que quando eu levo a máquina durante o ritual, né? Aí todo mundo quer tirar minha foto, porque tá muito bonito, né? Muito tranquilo, tem essas coisas aí. E quando eu tiro a foto de uma mulher fazendo um cinto para ele, uma pintura, uma cerâmica, aí eles falam: uai, por que você está tirando isso daqui? A gente não... Você não sabe, você não conhece, você já viu há muito tempo. Não, as pessoas precisam conhecer e ver o que é esse daqui, né? Como que faz um cinto, como que faz um algodão, como que faz misturar as tintas. E as pessoas precisam entender, não aquilo ali. É a mesma coisa que acontece quando eu faço um vídeo também, né? Eu faço vídeo daquele ritual e a gente só pode entender. E é diferente do que eu faço um documentário, um pequeno documentário, para outras pessoas entenderem, né? Então, eu enxergo coisas, principalmente espectadores, né? E eles também, eles pensam, eles querem a fotografia que eles entendem, que se é bonito na fotografia, as coisas aí, né? É isso. Piratá, me diga, lá no Xingu, vocês são todos uma mesma etnia ou são várias? E você tem outros fotógrafos lá também, como você? No Xingu tem 16 povos indígenas, né? E cada povo tem o seu fotógrafo, né? Uhum. Tem um indígena Tacumã, que um documentarista, um fotógrafo, e irmão dele também, o Jair. E eles já ganharam vários prêmios, né? E tem um fotógrafo Kamikiá, que esse mês ele vai para Bruxelas, para Amsterdã, vai fazer uma exposição dele lá, né? Então tem vários fotógrafos indígenas dentro do território. O Kamikiá, ele é Quinsege, e o Tacumã é Cuicuro, Isso. etnias diferentes. Uhum. Você tem o pessoal do Camaiurá, do Yawalapiti, tem muita gente lá, tem muitos fotógrafos bons lá. Tem as fotógrafas também. Tem uma moça que é Kawayueté, é a filha do cacique lá, né? Como é que chama ela? Não sei. Tem vários. Tem... O Aurá tem mulheres lá? Tem sim. Tem. Uhum. E é interessante, assim, as mulheres estão mais filmando, tem poucas fotógrafas. Mas é fotógrafa também, mas estão filmando bem. Estão fazendo coisas diferentes, né? Dos homens, porque tem uma particularidade do universo feminino, né? Tem coisas, por mais que tem um mundo particular delas, né? Mais alguma? Perguntas?
Eu queria só perguntar assim, a parte prática, como é que vocês se viram com... você fotografa com digital, com cartão de memória, tem onde mostrar as fotos, tem energia elétrica? Dá uma contextualizada para a gente entender como é que... Porque, por exemplo, eu vou para aí, uma semana, acabou a bateria da máquina, como é que faz? Na minha aldeia tem internet, né? E uma placa solares e também a gente usa placas solares aí, né? E tem televisão, são essas aí. É o seguinte, tem tecnologia hoje no mundo todo para você fotografar e você recarregar, mas lá não tem energia elétrica, tem energia solar. Elétrica, mas de fotovoltaica. E a outra questão toda é assim, né? Preciso de cartão, precisa disso, pega na cidade, compra. Às vezes eles me pedem, eu levo equipamentos, essas coisas. Muitos eles ganham, outros eles vendem o artesanato deles e compram equipamentos também. Tem independência, né? Isso é simples lá. A aldeia onde eu moro, lá tem internet aí, né? Uma placa gigante e dentro da escola tem internet lá. E nas casas também tem a placa solar onde a gente carrega as coisas aí, né? As minhas máquinas aí, né? E o acesso à aldeia para a cidade é difícil, né? Longe, e gasta muito também. E quando eu vim para cá, eu apresentei o orçamento para Eugênio. Nossa, que é isso? Passou do nosso orçamento. A gente está longe demais. Só para vocês entenderem que eu saí da minha aldeia, né, de barco, né, eu tenho que gastar uns 4 horas, chegar na outra aldeias ali, né, dormir lá. E de lá eu pegaria o carro até chegar na beira e atravessar de barco também, de meia hora. E de lá eu pego o carro de novo e até chegar na cidade. O carro que ele ia me buscar custa R$ 1.500 por uma corrida, né? Porque é uns 200 quilômetros, né? E a gente gasta bastante quando a gente chega nas cidades aí, né? E como o Eugênio chorou, né, de ver o orçamento tanto alto aí, né? Aí tá bom. Aí resolvi pegar um moto, né? Subir na garupa de um jovem lá e eu não levei muita coisa aí, né? Só a mochila mesmo. Porque tem uma coisa que quando eles saem de lá, alguém vai sair e vai para a cidade. Porra, gente. Aí na minha volta, eu não tenho... Na minha volta daqui, né, eu não tenho como voltar de moto, porque eu vou levar uma gasolina para usar voltando para a aldeia lá, né? É difícil lá. E tem uma coisa assim, né? Quando eles saem de lá, as famílias juntam e falam assim, não, você vai para a cidade, então vai levar artesanato. Isso que ele trouxe ali, aqueles bichinhos ali, ele trouxe numa malinha só. Aquilo não é nada. Normalmente eles trazem 5 malas desse tamanho e falam, nossa senhora, como é que carrega tanta coisa? Para ajudar na viagem. Porque o que eles querem? Eles precisam aproveitar esse momento. Está indo para a cidade, é difícil vir para cá, é caro. Então vai para lá, vai levar muita coisa para vender. Mas pode continuar as perguntas. Eu queria saber qual que é a coisa mais interessante desse processo de você entrar na cultura do outro que você trouxe para você, né? Eu poderia perguntar sobre os desafios, porque toda vez que a gente fala sobre ir para uma outra cultura, a gente se depara com muitas coisas diferentes, com muitos desafios, mas das fotografias que você trouxe, da beleza, do sorriso, o que mais te traz, assim, né? Se fosse um sentimento, uma palavra, alguma coisa desse momento que você entrou em outra cultura? Para traduzir isso, eu levaria semanas e não iria conseguir chegar a lugar nenhum. Porque, para mim, foi transformador. Eu passei a ver um mundo diferente.
entender as pessoas de um modo diferente e cada vez mais olhar para a nossa sociedade com uma certa desconfiança cada vez maior. E eu costumo dizer assim, quando eu estiver perto de partir, eu quero pegar uma canoa, lá no Xingu mesmo, e sair remando sozinho, me enfiar no meio de um desses igarapé e desaparecer, e por lá ficar lá mesmo, sozinho, e não voltar nunca mais. Porque nossa sociedade é muito doente. Ali eu encontrei a minha cura. Eu gosto de viver lá. Muitas pessoas perguntam assim, como é que eu faço para ir lá? Eu quero carregar tua mala para ir lá e tal. Então, assim, eu descobri uma forma. Uma vez ao ano, eu monto um pequeno grupo de até 12, 15 pessoas e levo para uma aldeia no Xingu. Esse ano estou indo para o Cuicuro. O ano que vem eu devo ir lá para a casa dele. No outro ano eu vou para outra casa. No outro ano eu vou para o outro, e assim por diante. É uma maneira que eles também têm de se beneficiar, porque gera uma receita boa, e uma maneira de fotógrafos e pessoas e curiosos também de querer conhecer, de querer conviver com eles, uma maneira de entrar, né, de uma forma mais tranquila. Se você for tentar fazer isso sozinho, você vai demorar muito tempo, muitos anos, para poder, inclusive, poder fotografar, porque ninguém te conhece e eles sempre vão desconfiar. Então, eu consegui abrir essas portas lá com eles. Mas o que eu mostro lá é um fragmento, na verdade, do que eu tenho vivido, porque 40 anos vivendo com eles, e é difícil traduzir isso num texto curtinho. É muito, muito, muito delicado. É só indo para lá mesmo. A melhor língua que eu falo é o sorriso. Não adianta você falar um monte de línguas se você não entende o outro. A melhor língua, a melhor linguagem é a corporal, é o sorriso. Eu lembro que, quando eu cheguei no Aurá a primeira vez, era de tarde para de noite, logo escureceu, e aí eu entrei no pátio, eles começaram a conversar, todos falando na língua aruaque, e eu estou escutando, estou escutando, estou escutando. E eu sorri, fiquei quieto, assim, sorrindo. Aí eles começaram a conversar comigo um pouco, mas porque eu estava num outro mundo, e aquilo lá me traz uma sensação de distanciamento de tudo isso nosso aqui, e me leva para um lugar que foi quando eu comecei isso de fato, assim, que eu falei, é isso que eu quero fazer de fato, não quero fazer outra coisa, que foi em 1991. Quando eu fui ao Vale do Javari, eu fui para lá para passar uma temporada curta, mas acabei enfiando lá na floresta e fiquei muito tempo. E eu acabei indo parar numa aldeia de um grupo isolado, que eram os Maiuruna, hoje Matsé. E, para chegar lá, foram 25 dias de barco, 5 dias de canoa e uns 180 quilômetros a pé. E eu entrei naquele lugar e todo mundo falando. Eu estava ali meio que como refém, estava preso, mas também não tinha nem como sair dali, né? Não conhecia aquele lugar. E eu fui ficando, e aquilo foi me transformando. E eu fiz uma fotografia de um indinho, Matsé, um pequeno indinho, ele está com a água até aqui, assim, me olhando de baixo. O pai dele olhou para mim e falou, está olhando para você igual o peixe, igual o sapo, né? E eu fiz um único frame. E ali nasce, aquele menino parece que ele está nascendo, ali também nasce a intenção de fotografar todos os povos. E é um negócio muito... A questão de línguas, isso não é o mais importante. A língua que eu falo bem mesmo é G. Língua aruá que eu entendo, mas não consigo pronunciar muito, porque eu não fico conversando, não tenho tanto tempo assim. Os G eu vivi com eles, né? Muito mais tempo. A língua pano lá dos Marubo, Matsé, Matis, quando eu saí de lá, alguém perguntou alguma coisa, eu respondia na língua pano, fiquei meio atrapalhado, né? Mas acabou que distanciou, tem muitos anos, eu já não falo mais nada da língua. Falo alguma coisa, mas tem de cantar, eu gosto de cantar as músicas, então tem coisas que eu gravo das línguas a partir da música que eu levo comigo.
Então, gente, super conversa, agradeço demais aí. Essa conversa tem que ser prolongada para a exposição. E tem 2 pontos que eu quero falar com vocês. O primeiro é a doação. Cadê a foto? A gente fez um pôster aí de uma foto do Renato para doar para a PAI de Tiradentes. Então, vocês vão poder doar para a PAI R$40, levar o pôster, ele vai assinar. Além disso, tem os livros dele lá, tem alguns objetos e artesanato que o Pira trouxe também, que vocês vão poder adquirir. E tem uma cerveja que o festival ofereceu para quem estiver lá. Não para todo mundo vai caber, eu acho, não, mas tem lá, eu acho que quase todo mundo vai poder tomar uma cerveja, quem gostar, e tomar um café que tem lá no museu. Então, é aqui do lado, o Museu de Santana, vamos para lá em seguida daqui. É interessante, assim, né? Essa fotografia que a gente fez para a PAI, que a gente doou para a PAI, eu liguei para o Zé Alapite e falei para eles, olha, eu vou usar uma foto de vocês, a gente vai vender ela e vai doar o dinheiro para a PAI. Ele falou, o que é a PAI? Eu expliquei, falei, tá, calma aí, Renato, daqui a pouco vão ligar. Aí ligaram de novo, falei, não, pode sim. É bom, ajuda crianças, ajuda pessoas com problema, pode ajudar, que vocês também ajudam nós. Quando teve a Covid, eu fiz um leilão de fotos e nós mandamos para o Alto Xingu mais ou menos uns R$280 mil, que foi lá para a TICS e se reverteu para a saúde lá das comunidades. Então, o Xingu agora também está fazendo uma doação com essas fotos. A venda pode ajudar um monte de pessoas que precisam, né, e a PAI. É isso, esse intercâmbio sempre é bom, é positivo. Esta imagem. Então, vai ser bacana, vocês vão levar para casa. Nem sei quanto custa isso. 40. 40? Está barato, põe 50. Tem dessa exposição. É claro que a doação pode ser o valor que vocês quiserem, né? A partir de R$40. Não precisa nem levar a foto, pode até doar. O importante é solidariedade com as comunidades da cidade aqui. Tem a foto também do fotógrafo local aqui, o César, e uma da nossa exposição, a Estética da Terra. Então, muito importante essa doação. A PAI é uma instituição muito séria, agradeço demais aí a presença de vocês. Obrigado aí, Pira. Eu agradeço. Convido todos para ir lá para o museu. A gente vai fazer um bate-papo lá, mostrando as fotografias do Pira lá, e quem quiser perguntar para ele diretamente lá, as minhas fotografias. Nós estamos lançando a coleção dos livros Povos Originários. Eu vou convidar o Júlio Wiedemann, que é o meu editor, para bater um papo lá também, explicar um pouco dessa loucura de publicar uma série de livros dos povos originários. Que o interessante é assim, todo livro, toda fotografia, toda obra, 1/3 volta para a comunidade. E o contrato que nós fizemos é assim, 1/3 volta para a comunidade, a parte da venda do livro e da venda de foto e tudo. E, inclusive, é interessante saber também que, quando o Pira vende fotos, ele também passa 1/3 para a comunidade. Profissional tem Inclusive, que ser assim, podem mesmo. adquirir as fotos do Pira, que a gente imprimiu, preparou, e ele está disposto a vender, ele não põe como levar para a aldeia. 3 obras. Já vendemos algumas. Vamos ajudar a pagar a passagem dele.